Olá, meu nome é Vanessa Albuquerque. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Gabriela pelo convite e dizer que é um prazer de estar compartilhando aí o conhecimento na área de propriedade intelectual com vocês, empresários, empreendedores que querem e têm o objetivo de saber criar uma marca própria, ter um pouco mais de conhecimento, tá? Nessa área de marcas e patentes, que é vulgarmente conhecido nessa área, mas nós do direito chamamos de propriedade intelectual. Eu sou advogada, atuo há mais de 15 anos no mercado de propriedade intelectual, entendendo um pouco como funciona não só o segmento, mas como o empresário visualiza isso dentro da empresa dele. Lhe digo que há alguns anos já está sendo mais valorizado dentro de cada empresa, onde o empresário está tendo a consciência que não adianta criar uma empresa, ter um bom produto e um bom serviço, se não tem um nome que possa ser explorado, que possa atingir o público ideal e que possa ser realmente protegido. Então, eu fico feliz que está havendo essa conscientização dos empreendedores para que possamos juntos construir um patrimônio empresarial, porque a marca nada mais é do que um patrimônio empresarial de cada empresa. E quando depende aí da forma de criação de cada marca, onde esse patrimônio se torna cada vez mais consistente e onde nós, operadores do direito, conseguimos assessorar os empresários e os empreendedores, enfim, o profissional autônomo, de como proteger de forma mais adequada. E quando ainda ocorre, eu vou um pouquinho além, e talvez vocês venham a estudar isso um pouquinho mais para frente, como impedir, inclusive, que empresas terceiras utilizem da sua marca quando isso acontece. Quais são as medidas? O que nós podemos fazer? Então, tudo começa a partir de agora. Porque se for construída uma marca fortalecida, se for construída uma marca adequada para o seu negócio, o trabalho do prestador de serviço é facilitado. Por quê? Porque é justamente o fortalecimento, o agregar valor à forma da construção da marca que isso ajuda muito ao advogado, ou quem for lhe assessorar neste segmento de propriedade intelectual, tá bom? Então, eu vou começar eu fiz um scriptzinho e eu vou começar a minha apresentação dizendo para vocês, a Gabi comentou comigo que vocês tiveram uma aula anterior referente à pesquisa, né? Ela explicou um pouquinho a diferença de marca mista, nominativa, figurativa, classificação, ensinou vocês a fazerem um cadastro na autarquia, né? Isso é bastante interessante. O que é legal é que a pesquisa do órgão NPI, por mais que pareça ser burocrática, é uma questão de manejo. Como qualquer segmento de atividade, nada melhor do que você ser especialista ou você conhecer um pouquinho a ferramenta para que você consiga fazer. Eu lhe digo que tem algumas situações basilares, então, ter um nome, verificar se não tem exatamente ninguém dentro do seu segmento, que são as classificações, onde a Gabriela também comentou, que são as 45 classes, mas tem um olhar bastante criterioso. Então, eu vou falar algumas coisas básicas, mas isso não quer dizer que vocês possam vir a consultar uma pessoa que vocês tenham confiança para assessorar, porque é de extrema responsabilidade este ato de pesquisa, tá bom? Então, assim, alguns nomes que podem vir a ter algum tipo de problema, vou dizer assim, mas algum tipo de impasse na questão da pesquisa. Segmento de atuação. Vocês, quando pensam em um nome, a maioria dos empreendedores querem agregar o nome que a empresa vai atuar. Então, vou dar um exemplo. Vamos pensar assim, Blonde Camisaria. Então, camisaria é o segmento de atuação e o Blonde é o nome diferenciado que outras camisarias não vão poder ter, porque essa daqui está, teoricamente, requerendo o direito dela anteriormente, certo? Só que na hora de fazer a pesquisa de marca, eu não preciso pedir a pesquisa do segmento de atividade. Então, eu só vou
pesquisar o termo blonde, eu não vou pesquisar o termo camisaria. Por quê? Justamente, mais uma vez, o termo camisaria é segmento de atividade, então não vai me importar se tem alguém utilizando ou não o termo camisaria. O interessante é verificar o que é o diferenciador, que é o termo blonde. E o que é interessante também, se você já teve uma familiaridade com a classificação, então eu vou proteger no segmento de confecção, que lá na classificação da autarquia é a classe 25. Eu vou lá ver se tem alguma coisa na classe 25. Leia a especificação, que é aquela empresa que você encontrou, você acha que pode vir a conflitar com a tua marca. Porque nem sempre o que ele requereu na especificação da marca é o que você vai atuar. Então, pode ser que se você analise simplesmente pela questão numérica, você vai entender que a marca não está livre, porque você já encontrou uma empresa terceira que já requereu direito no NPI e que vai te impedir futuramente. Mas se você ler a especificação da marca, nem sempre vai estar escrito aquilo que você quer fazer. Isso acontece muito, por exemplo, na classe 35. A classe 35, a gente, dos procuradores, né, os que atuam na área de propriedade intelectual, costumam dizer que o NPI não sabia mais o que fazer, criou a classe 35 e colocou tudo lá dentro. Mas não é isso, mais ou menos. É a classificação que é a famosa classe do comércio. Então, lá tem assim, ó. Comércio de pneu, comércio de roupa, comércio de sapato, tem a parte de consultoria empresarial, tem comércio de computador, assessoria, tem uma série de elementos e segmentos dentro da mesma classificação. Então, vamos voltar para o segmento de confecção. Eu quero proteger na classe de confecção, mas eu não tenho objeto social e o meu cliente, ou no caso vocês empreendedores, não tem no objeto social descrito o segmento de confecção, ele só tem objeto social para comércio. Então, ele não vai ser protegido na 25, ele vai ser protegido na 35, tá? Então, eu vou lá puxar a blonde camisaria, que eu vou proteger no ramo de comércio de camisas. E eu vejo que já tem uma na 35. Só que na hora que eu vou ler a classificação, ele tá lá que blonde ele protegeu no segmento de comércio de pneus, ou comércio de peças, ou comércio de alguma outra coisa. E quer dizer, não conflita com o meu segmento de atuação, que eu tenho pretensão de requerer o pedido de registro. Então, isso, analisando as outras marcas que constam na listagem dessa pesquisa, verificando que não há similaridade de segmento de atuação, permite que você requeira aquele direito de marca. É interessante mencionar que quando eu falo o termo permite, é bem entre aspas. A pesquisa de marca não é algo obrigatório, tá, para iniciar o procedimento dentro do INPI. É um ato totalmente facultativo, mas que eu particularmente e todos os meus parceiros que trabalham no segmento de designer ou que trabalham no segmento contábil, que tem correlação comigo, tá, recomenda que seja feito. Existem algumas situações o porquê que eu recomendo que seja feito. Eu acho que pela economia financeira, principalmente, porque se eu verificar ou que vocês verifiquem que já tem alguém utilizando aquele mesmo nome, naquele mesmo segmento que vocês estão utilizando, e que vocês não possuem nenhum critério jurídico anterior que prove que você vai ter direito daquela marca, não existe o porquê eu fazer com que vocês entrem em um determinado processo administrativo que denota tempo e denota dinheiro para estar alimentando, acompanhando aquele processo, se eu sei que já vai ser infrutífero. Então, é uma questão de economia financeira. Economia também na questão empresarial de tempo, porque dentro de uma empresa, o tempo diz muita coisa. Quando eu digo tempo, é a criação de um nome. Para que eu vou fazer, ou vocês, investirem dinheiro, investirem tempo na criação de um nome, investirem em toda a questão de marketing, questão de mídia digital, envolver pessoas naquele nome, se você sabe que você não está
agregando um patrimônio para você mesmo. Ou melhor, você está usando um patrimônio que é a marca de um terceiro, ficando ainda vulnerável a qualquer momento esse terceiro vir a reivindicar que vocês deixem de utilizar aquele nome. Quer dizer, para uma empresa que hoje já é tão difícil passar pela situação documental, ainda você vai ficar vulnerável para outra empresa vir a pedir aquele nome, então não vale a pena, tá? Eu recomendo a pesquisa, por mais facultativa que seja, mas dentro da minha empresa ela é um ato obrigatório. Então, existem esses senões, o porquê que é tão importante fazer a pesquisa de marca, e a pesquisa de marca ela precisa ser muito bem feita. E ainda existe lapso temporal, mesmo assim com todo o zelo e com todo o cuidado que a gente tem com relação à marca, com tantos anos de atuação, ainda existe um lapso temporal onde, quando você pesquisa esse nome que assim, preterivelmente já consta no banco de dados da autarquia, ele não aparece na listagem. Quando que acontece esse lapso temporal? Quando nós damos entrada no pedido de registro de marca, existe um lapso de 2 a 3 meses, onde esse requerimento ele torna-se público, que é onde nós chamamos que a marca foi publicada. Durante esse período de 2 a 3 meses, o que eu depositei não aparece no banco de dados do órgão NPI. Então, quer dizer que se eu vi que a minha blonde camisaria, ela já estava livre, não tinha ninguém conflitando, pode ser que no ato da publicação, tá? Se eu vá refazer uma pesquisa, ou eu posso ser surpreendido por uma outra blonde camisaria ser publicada antes que a minha? Pode, tá? Então, mesmo por todo esse critério, ainda nós ficamos vulneráveis a esse período. Só que isso não é o procurador, não é o advogado, não é o designer criador, não é o empreendedor culpado disso. Isso é um lapso que existe dentro do banco de dados da autarquia, onde eles demoram este período, tá, para estar publicando. E existem alguns porquês deste lapso. Quando nós entramos com o requerimento de pedido de registro na autarquia, eu também sempre recomendo também, mesmo que a lei fale que seja facultativo, tá? Eu recomendo que seja dada entrada em toda a documentação da empresa, justamente para que não sofra nenhuma exigência futura. Isso quer dizer, para que a gente minimize os riscos de futuros empecilhos. Mas o que acontece? Existem algumas coisas, algumas situações que ocorrem, pode acontecer umas exigências de mérito, que nós chamamos. O que é isso? Vamos pensar que a pessoa deu entrada em um logotipo com a marca e que escreveu o nome errado. Ali no campo de escrever a palavra nominativa, anexou um outro logotipo que não condiz com aquela marca. O NPI vai fazer uma exigência, que é uma exigência de mérito, para que isso seja corrigido, para que no ato da publicação seja publicado adequadamente. E existem algumas outras situações que também ocorrem exigência de mérito. Quer dizer, existe uma pré-análise mecânica ali do INPI, onde ele pré-analisa o que está sendo dado entrada. Ele não está analisando se você, empresa empreendedor, já possui direito e já vai ter o seu direito concedido. Não é isso que o INPI analisa em 2, 3 meses. Ele analisa se os documentos ali estão pertinentes àquilo que ele requer. E nem se os documentos que você anexou são pertinentes. Ele só é meramente cara crachá. É mais ou menos isso, tá? Então, pode ser que na publicação, depois a gente vai refazer uma pesquisa, voltando, que eu encontre uma empresa anterior. Então, eu lhe digo que em mais de 15 anos de atuação, isso aconteceu comigo uma vez. Uma única vez aconteceu isso comigo, onde nós requeremos o direito de determinada marca no segmento alimentício e foi publicada no mesmo dia as duas marcas, a do meu cliente e a de um outro. Quando nós verificamos aquele conflito de marca, a primeira situação, o que vem na cabeça é, meu Deus do céu, como que foi feita essa pesquisa de marca?
E aí, analisando mais profundamente a documentação, foi visto que ambas foram dadas entradas no mesmo dia e que nós não tínhamos como tomar conhecimento e que, felizmente, o meu cliente teve anterioridade, porque não sei se vocês já repararam ou tomaram conhecimento, no ato do protocolo é o número do processo, a data e hora. E o meu cliente deu entrada de manhã, nós, né, demos entrada de manhã, e o terceiro deu entrada à tarde. Então, quer dizer que na natureza da análise processual da autarquia, o do meu cliente teria uma anterioridade por hora de requerimento de marca. Então, são coisas que acontecem que nós, procuradores, passamos por isso, ou a pessoa que está bastante envolvida nessa questão administrativa, que passa, que o cliente, às vezes, ele não fica sabendo, que é toda a burocratização da questão do requerimento de marca mesmo. Tá bom? Voltando a falar sobre os nomes comuns na hora da pesquisa. Então, por exemplo, o termo camisaria no segmento de camisa, não vale a pena fazer pesquisa. O termo pizzaria no segmento de pizzaria, também não vale a pena, tá? O termo games no segmento de videogames, também não vale fazer a pesquisa. Alimentos, prestação de serviço, designer no segmento de designer, também não vale a pena. O que eu estou mencionando para vocês é que na hora de uma pesquisa, não vale a pena agregar essa palavra para sabermos se existe alguma outra pessoa conflitante. Mas isso não quer dizer que na hora do requerimento de marca, que não vá ser agregado este nome para que componha uma parte figurativa ou para que componha um nome. Pode ser agregado sim. Só que lá na hora do deferimento da marca, na análise do NPI, que hoje demora de 2 a 3 anos, o NPI vai sair um apostilamento, como se fosse uma observação no pedido de registro, dizendo sem uso exclusivo dos elementos nominativos pizzaria, camisaria, serviços, designer e todas as palavras que são condizentes ao ramo de atividade. Tá? É muito normal isso acontecer. Até porque, só por uma questão análoga, se nós conseguíssemos proteger com exclusividade todos os nomes que fosse agregado à marca, exemplo, designer, ninguém mais poderia atuar com essa marca dentro desse segmento? Injusto. Então, por isso que as marcas, aí nós chamamos marcas, os nomes de uso comum. O uso comum são todos os nomes que outras pessoas também podem vir a utilizar, desde que seja para identificar os produtos e serviços demonstrados ou aplicados, tá bom? Outra coisa que é interessante mencionar para vocês. Isso a gente está falando desses nomes de uso comum dentro daquele segmento que ele designa aquela situação comum, aquele segmento de atividade, tá? Mas se aquela palavra for empregada para um segmento que não possui correlação com aquele nome, ela deixa de ser uso comum. Exemplo, eu quero montar uma pizzaria no ramo de pizzaria, então a gente já sabe que é uma marca de uso comum. Mas eu quero a palavra pizzaria no segmento de sapato. Vai chamar pizzaria shoes. Um exemplo, tá? Quer dizer, então, que a palavra pizzaria, ela não vai poder ser empregada, porque eu já escutei até dizer que palavras que constam no dicionário não podem ser exclusivas. Não tem nada a ver. Tá? Então, quer dizer que pizzaria shoes não pode, porque é uma palavra existente, designa outra coisa. Não, não pense dessa maneira. Tudo tem que ser analisado pelo segmento que vocês estão escolhendo. Então, pizzaria shoes vai ter que ser analisado se naquele segmento de calçado não tem ninguém que já utilizou a palavra pizzaria. Mas isso não quer dizer simplesmente por ser uma palavra do dicionário, por ser uma palavra conhecida, que ela é de uso comum. Então, isso precisa ficar bastante diferenciado. Muitas das vezes, um cliente fala assim para mim, Vanessa, eu quero te pedir uma pesquisa, mas isso não pode, né? Eu falei, por que não pode? Porque é uma marca, é um nome que todo mundo usa. Eu falei, olha, eu só posso dizer se nomes não podem depois que eu visualizo o banco de dados da autarquia, que é o INPI. Antes dessa visualização, eu não consigo saber. É claro que tem palavras como segmento de atuação que a gente já sabe. E justamente pela prática do dia a dia, a gente já sabe que algumas palavras elas são muito usuais, até pela rotina de fazer a busca. Mas nunca se atrevam a saber se, isso aqui não pode, eu não vou fazer.
Ou se não, isso daqui eu nem vou ver como é que é porque já vai dar errado. Não. Vai, pesquisa, veja como é que funciona. Sempre se atentando ao segmento de atuação para saber se realmente dentro daquele segmento aquela palavra pode ser usada. Tá bom? Isso é importante vocês saberem. E por meio dessas pesquisas é que a gente vai saber se o nome que vocês pretendem requerer a proteção vai poder ser usado ou não. Tá? Então, não existe, eu costumo dizer que não existe bolinha de cristal. Existe realmente a análise da pesquisa, a análise da busca, e muitas das vezes nós nos deparamos com uma lista de nomes na autarquia de 500 nomes, e aonde a gente tenta filtrar aí por ser palavra exata, né? E aí, se não saiu na exata, depois a gente parte para o radical, para dar uma filtrada. E aí, por uma questão de eliminação mesmo. Tá bom? Eu espero que essas explicações aí com relação à pesquisa comece a dar uma luz com relação à criação de nomes. Eu sei que é uma fase difícil, mas é de extrema importância para que vocês tenham sucesso na parte ou realmente na criação de nome de vocês. Tá bom? Eu vou falar agora um pouquinho para vocês como é que funciona bem sucintamente com todo o trâmite da autarquia, para que vocês vislumbrem ou materializem como é que é o procedimento do INPI. Então, o primeiro passo é a pesquisa feita, né, que nós já comentamos, justamente para saber se tem alguma coisa parecida ou não com esse nome. Este não é um trâmite, mais uma vez, não é um trâmite obrigatório, mas é muito salutar, justamente pela importância que você tem de não gastar tempo e dinheiro à toa, lembrem disso. Tá bom? Uma vez ultrapassada a linha aí da pesquisa, o próximo passo é o requerimento da marca, onde aí se vocês vão querer requerer o direito de marca de maneira independente, que é possível pela autarquia, ou se vocês vão contratar uma pessoa que vocês sintam segurança em estar assessorando isso, tá bom? Pode ser requerido isso de forma independente? Pode, tá? Existe um porquê de ter procurador? Existe, mas isso é muito independente de cada empresa. Prestar bastante atenção no ato do requerimento e no ato do protocolo, tá? Tudo aquilo que você está pedindo é aquilo que o NPI vai analisar. Não existe retificação. Então, exemplo, eu errei o nome. O nome, não é mais esse nome que eu quero, eu vou mudar. Não, eu quero mudar porque a única coisa que pode retificar é o nome empresarial e o endereço, ou no caso, a pessoa física, né, e o endereço dela. Mas o objeto do requerimento do NPI, que é justamente a marca, ele não vai poder ser alterado. Tá? Porque uma vez que você, entenda assim, uma vez que você pagou a guia, que é a GRU, que é a guia de recolhimento da União, você está pagando por aquilo. Então, ele vai analisar aquilo. Sofrendo qualquer mudança, modernização de marca, ampliação de ramo de atividade, onde tem que se proteger mais um segmento, precisa ser paga uma nova taxa federal e requerido um novo pedido de registro, tá bom? Eu sempre recomendo, como eu falei anteriormente, que nós já possamos acrescer nesse protocolo, lá no ato do pedido de registro, o contrato social da empresa ou a última alteração contratual. Por quê? Porque é onde demonstra a sua boa-fé para o INPI. O INPI sempre age pelo princípio da boa-fé, mas não custa dar uma ajudinha demonstrando que o documento que você está anexando, que é o objeto, consta lá realmente que você tem atuação no segmento de camisaria, por exemplo, que você está requerendo uma marca no segmento de camisaria, tá? Então, exemplo, se você for dar entrada numa marca no segmento de camisaria e o seu objeto social é no segmento de doces, vamos pensar assim, na parte alimentícia, pode ser que sofra exigência para que você comprove a atuação do segmento de atividade no segmento pretendido da marca. Então, quer dizer, se você não tem objeto, não tem como requerer o direito, porque pode ser que sofra exigência. E vamos pensar um pouco além. O NPI não vai pedir para que você anexe um comprovante de atuação da empresa ou da pessoa física daquele momento que sofreu exigência. Ele vai pedir retroativo com a data que você requeriu o direito,
tá? Então, lá atrás você já deveria ter esse direito, você não pode requerer agora, porque senão a sua marca vai ser indeferida por falta de comprovação do segmento de atuação. Então, é bastante interessante você dar entrada de uma maneira bastante completa, mais uma vez, mesmo que seja facultativo, mas que sirva realmente de prevenção para futura exigência. E mesmo assim, pode ser que tenhamos exigência, tá? Mas aí é algo que aquilo que nós conseguimos, nós minimizamos, e aí já uma grande parcela disso cai por terra. Partindo do pedido de registro da marca, o próximo passo é a publicação do pedido de registro, que é aquilo que eu falei para vocês. Lembra que tinha aquele lapso temporal, que demora de 2 a 3 meses, onde torna-se público o direito que a empresa está requerendo ou que a pessoa física esteja requerendo, tá? A partir deste momento da publicação, de acordo com a legislação, qualquer interessado tem o direito a fazer oposição à sua marca no prazo de 60 dias. O que é essa oposição? Se algum terceiro se julgar prejudicado pelo seu requerimento de marca, achar que ele tem anterioridade, provar que ele usa antes que você, ou não só pensando em marca nominativa, mas a marca nominativa não conflita, mas o desenho que você agregou com aquela marca é muito parecida com a dele, vai ocasionar concorrência desleal, vai prejudicar, ele vai fazer uma petição para a autarquia, ou ele, ou por meio do seu procurador, uma petição que chama-se de oposição, dentro do prazo desses 60 dias, onde o NPI ele vai juntar isso no seu processo, e recebendo essa oposição pelo princípio constitucional, ele vai abrir o prazo de 60 dias para o titular daquele requerimento de marca, que no caso é a sua empresa, se manifestar daquele pedido. Então, vocês vão ter o direito de resposta caso isso aconteça com a marca. Mas é importante salientar, o NPI não comunica nada de andamento, ele não possui essa obrigatoriedade. Ele tem ferramenta no site dele, onde a gente cadastra o e-mail e ele manda e-mail, mas ele não tem essa obrigatoriedade. Pela autarquia, ele possui o princípio da publicidade, onde meramente ele publica na revista própria dele, que é como se fosse um diário oficial, mas a revista dele chama-se Revista da Propriedade Industrial, e é o interessado que tem que tomar conhecimento. Quer dizer, as publicações que são às terças-feiras no INPI, você teria que tomar conhecimento e saber se alguma coisa saiu com o seu processo, tá bom? Então, para quê? Para que você saiba se você tem prazo de se manifestar ou não. Isso é muito importante ficar ressaltado. Não existe ação contra o INPI por você não ter sido avisado de algum ato que você deveria ter feito e você não o fez por falta de comunicação. Não existe isso. Por quê? Porque a autarquia tem o princípio da publicidade. Ele não tem que comunicar nada a você. E aí vai a cada empresa ou pessoa física ter essa responsabilidade para si ou contratar um procurador onde passa essa responsabilidade, que aí por meio de contrato esse procurador se responsabiliza em estar verificando semanalmente as publicações, não só com o seu processo, mas de colidências que possa ter com marcas terceiras, de marcas similares, gráfica e foneticamente, e que pelos meios administrativos e extrajudiciais podem sofrer aí podemos impedir para que esses terceiros não deem continuidade com o processo, tá bom? Então, é importante saber dessa oposição. Passando o prazo dessa oposição, não sofrendo oposição, então vamos pensar que passou 60 dias, ninguém se opôs, fechou esse prazo, seu processo continua andando normalmente para que ocorra uma análise do NPI. Aproximadamente, hoje, atualmente, está demorando de 2 a 3 anos para que o NPI analise o seu processo e que, para posteriormente, ele defira o processo.
Então, vamos lá. O que é essa análise? O NPI vai verificar se lá quando você requereu o pedido de registro, se você anexou a guia de recolhimento, se ela foi paga, se por acaso tem divergência do seu objeto social ou da área pretendida com o seu segmento de atuação, se a marca, o nome condiz com o logotipo, se o logotipo foi anexado de uma maneira correta, toda essa parte burocrática, tá? Para quê? Para ele deferir o direito para você. Ele deferindo esse direito, vai sair uma publicação, onde no prazo de 60 dias, a maioria dos prazos do NPI são de 60 dias, tá? A maioria, existem outros prazos, mas a maioria. No prazo de 60 dias, você contribua para o NPI uma outra guia de recolhimento para o deferimento da marca. E é importante mencionar, que eu deixei de falar, que essas guias de recolhimento, os valores eles divergem se a empresa ela é limitada, SA, tá? Tem um valor, e outro valor se a empresa for simples nacional, for pessoa física, ME e EPP. Então, eu tenho dois valores aqui. Tá bom? Então, é limitada SA um valor. Quando eu falo limitada, é quando não está no Simples Nacional, então se é lucro presumido ou lucro real, ou se é EPP, ME, pessoa física ou Simples Nacional. Então, é importante. Isso, em todas as taxas do NPI, existe desconto para as empresas que são desses portes que eu acabei de falar. Então, você lá no ato do deferimento, você vai ter que pagar uma outra taxa. Caso você não retribua essa taxa para o INPI no prazo de 60 dias, no ato do deferimento, você ainda tem 30 dias para pagar fechado esses 60. Só que como você não está pagando dentro do prazo que nós chamamos de ordinário, nesses 30 dias a mais, você entra no prazo extraordinário, onde essa taxa federal ela é acrescida de um valor. Então, justamente é como se fosse uma penalização porque você não contribuiu no prazo ordinário. Então, é interessante também prestar atenção para que você sempre contribua dentro dos prazos previstos aí na legislação, para que você não fique aí ter uma sobrecarga maior de valor, tá bom? Passado este deferimento, onde o NPI deferiu o seu pedido, você contribuiu no prazo de 60 dias, vamos pensar na normalidade. Vai sair uma outra publicação dentro mais ou menos de uns 60, 90 dias, onde o NPI vai conceder a sua marca, que é a concessão do registro. O que é isso? É quando ele verifica que houve a contribuição, que você continua tendo interesse pela marca e que ele vai conceder aquela propriedade para você. Onde somente neste momento que eu recomendo que seja usado aquele Rzinho. Sabe aquele Rzinho que é deixado bem aqui em cima, assim, dentro de uma bolinha, tá? Ou algumas empresas usam o TM, que é de trademark, tá? É somente nesse momento que eu recomendo que seja agregado esse símbolo à marca, porque é nesse momento somente que o NPI, que é a autarquia responsável, e é a única autarquia responsável, concede esse direito à sua empresa. Tá? Antes, ele não concedeu ainda, você está numa expectativa de direito. Somente após passado todo esse trâmite é que você vai ter um direito concedido de marca. E ainda, andando mais um pouquinho após a concessão, você vai ter a emissão do seu certificado definitivo da sua marca, que é um diploma, tá? Que é bem bonito, por sinal, onde tem a bandeira do Brasil ao lado, que é o certificado onde você materializa a sua propriedade. Eu sempre dou analogia para os meus clientes que esse certificado é como se fosse a escritura de um imóvel. Então, quando a gente compra um imóvel, a gente não vai no cartório, faz a escritura, o cartório emite essa escritura, é a mesma coisa, onde lá vai ter quem é o dono da marca, o nome da marca, vai ter o logotipo que foi agregado, o segmento de atuação e o prazo de vigência da marca, porque a marca tem que ser prorrogada de 10 em 10 anos. Se caso ela não for prorrogada, chegar em 2027 e não for prorrogada essa marca, a autarquia entende que você perdeu o interesse em dar continuidade no uso exclusivo desta marca e ela, o que acontece? Dá direito a outra qualquer pessoa a requerer o mesmo direito e você deixa você perde o direito, extingue o seu direito de marca.
tá? Então, também é muito interessante vocês anotarem aí como observação que a marca, eu costumo dizer que a marca é filho, que você precisa cuidar, precisa zelar, só que o nosso filho, depois de uma certa idade, ele cria uma independência, que você deixa de pagar a conta, que você não dá tanto conselho mais, a marca não. É uma vigia constante e a cada 10 em 10 anos você ainda tem que pagar, retribuir uma taxa para a autarquia, onde nessa retribuição, que nós chamamos de prorrogação, vai ser emitido um novo certificado de marca, dando mais 10 anos de vigência para a marca. Então, isso é muito importante, porque, infelizmente, alguns empresários esquecem desta prorrogação e, às vezes, aqueles que pretendem ou têm assessoria, acha que, eu não vou dar continuidade no pagamento de uma assessoria por 10 anos, porque só vai acontecer daqui 10 anos. Só que 10 anos passa, as pessoas esquecem, e depois, lá na frente, não existe desarquivamento de marca. Tem que começar tudo de novo. E nesse começa tudo de novo, e se alguém já requereu esse direito enquanto você estava concedido e ele está em trâmite e ainda não foi analisado ainda? Ele vai ter anterioridade a você e ele vai poder te impedir. E aí a gente começa no imbróglio, que a gente começa desde onde vocês estão partindo agora, na criação de uma outra marca. Agora, vocês imaginem uma empresa de 10, 20 anos ter que criar uma outra marca, justamente porque não tomou a devida providência de acompanhar o seu registro ou de ter uma assessoria confiável para que pudesse avisar dos prazos legais. Eu entendo que seja um pouquinho de falta de planejamento, até porque se vocês forem para o mercado e analisarem, uma assessoria assim não é tão cara que uma empresa não possa manter. Tá? Então, é importante, isso é muito importante, que não adianta cuidar do nasciturno da marca, né? Do nascer, do bebê. Você tem que cuidar depois de grande também, porque a marca precisa de cuidado. Tá bom? Então, mostra aí como é moroso, é burocrático o direito de marca e quantas coisas podem acontecer no meio disso. E eu tô resumindo porque tem muita coisa que pode acontecer aqui quando a gente fala de expectativa de direito de terceiro, se algum terceiro vir a requerer o mesmo direito, que são algumas etapas administrativas jurídicas ou até mesmo judiciais, que eu tô resumindo bastante, mas isso eu tô dando um processo limpo, vamos dizer assim, para vocês. Não sofreu oposição, depois de 2 a 3 anos teve deferimento, posteriormente veio o certificado, e depois de 10 anos tem que ter a prorrogação, tá bom? Somente para vocês materializarem como que é um procedimento de marca na mente de vocês. Mas tem muita coisa que pode acontecer e que depende de marca para marca, depende de caso para caso, que a gente tem que ir analisando até quando o processo entra. Eu não sei dizer se já vai ter problema. Eu tenho que acompanhar para saber como é que vai ser toda essa expectativa aí, e muitas das vezes não dá problema antes da concessão e só dá problema após a concessão. Então, só serve aí com uma pulguinha também atrás da orelha de vocês. Mesmo após o registro, a gente pode ter problema de terceiro vir a intervir nesse registro de marca. Então, é por isso que é tão importante assessorar e tão importante cuidar das publicações de marca. É muito importante, tá? Uma outra coisa, eu não sei também se vocês tiveram dúvida, eu me coloco à disposição, tá? Se caso vocês tiverem dúvida, de acordo com o andamento aí dessa pequena aula, vocês anotem, mandem por e-mail para a Gabriela, ela manda para mim. Caso vocês quiserem e tiverem tempo disponível, eu posso até fazer um vídeo somente esclarecendo as dúvidas de vocês, as perguntas que vocês forem encaminhar. Não tem porque eu posso me colocar à disposição mesmo para estar ajudando vocês a essa construção do quão importante a marca é para o negócio de vocês e o quanto de zelo que precisa ser tido com a marca, não só na construção, mas em todo acompanhamento da vida útil da marca mesmo, tá bom? A Gabi me mandou algumas perguntas que eu vou responder. Eu vou ler a pergunta, tá? Para se tornar um pouquinho mais dinâmico. Eu não sei quem que mandou. E eu vou
eu vou responder aí, espero que eu não fique repetitiva com a aula, tá bom? Colocaram assim, ó, que vocês encaminharam para ela. Deixa eu pular um pouquinho para cá para ver